Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Hoje o Teseu não vai estar com a gente. O Teseu está numa batalha muito grande lá no NF, gente. A Petrobras está, como tudo, né, neste governo, enfrentando problemas muito sérios. Os trabalhadores estão sofrendo. Teve um acidente na Petrobras que poderia ter sido evitado. Então, eles estão numa articulação, fazendo protestos, pressionando para fazer parte das investigações. Então, por isso ele não está aqui hoje. Talvez semana que vem ele volte com a gente. Eu queria já começar a agradecer quem está aqui. Não fujam daqui. Hoje a gente vai ter um debate incrível. Montei uma bancada muito boa e trouxe um especialista. A gente vai discutir o livro do Gilberto Nascimento, que aconselho a vocês, comprem. Eu acompanho há algum tempo as notícias do Edir Macedo, da Universal e da própria Record, e eu nunca vi, de fato, o livro não exagera quando diz que faz uma radiografia da Universal. O Gilberto já deu muitas entrevistas sobre isso, a gente hoje vai conversar um pouco sobre o livro. Cada capítulo do livro do Gilberto, gente, é um programa. A gente, tipo, se ele for contar a pesquisa imensa que ele fez, a gente precisa, para cada capítulo, um programa. Então, fiquem aí, deixem seu like, aquilo que a gente sempre fala, né? A imprensa alternativa, ela só sobrevive com o apoio de vocês. Então, aqui no Fórum Sindical, a gente sempre recebe livros de autores que já vieram aqui. Nós temos ainda um livro da Tereza Campelo, a ex-ministra do Combate à Fome e ao Desenvolvimento, para sortear. E lembre-se, o sorteio como é que é? R$ 50, né, de apoio, e a gente manda para vocês o livro sem cobrar frete. Como é que vocês fazem isso? Vocês fazem um Pix, né? Porque Superchat tem um desconto do YouTube, etc. O Pix vai direto para a conta da Fórum. Manda um e-mail para nós, pode mandar no meu e-mail, eu mando para a Dri, blogmariafro@gmail.com, com o comprovante do Pix e o endereço de vocês e o livro que vocês querem. Qual é outro livro que a gente tem para doação? O livro do professor Luiz Felipe Miguel, que também vocês já viram a entrevista dele aqui, que vai discutir o Brasil, né, nesta periferia do capitalismo e quais são as nossas lutas, as nossas saídas. Então, gente, a Veranice já está aqui, Eduardo, Jorge, Penha, Lúcio. Então, continuem aqui. E a gente vai começar o nosso papo. Eu queria que o Guilherme já colocasse nossos convidados, estão todos aí. A bancada, gente, foi preparada. A gente vai falar muito de evangélico hoje. Então, eu trouxe dois evangélicos, um pastor e um jornalista, né, que é evangélico, para fazer esse debate. Eles não são neopentecostais, mas eles conhecem muito esse universo, por isso, Gilberto, eu achei bacana trazer essa galera. E tem o Anderson, cadê o Anderson? Não está aí ainda, Gui? Ah, e tem o especialista, né, em neopentecostais da periferia, que é o jornalista negro que trabalha com a imprensa negra, que é um jornalista periférico e que toca todo dia, né, com essa grande população. Os evangélicos hoje já passam de 45 milhões no Brasil, e não é um público que pode ser descartado, desprezado, tratado com preconceito. Não é essa pegada que a gente vai ter aqui. Gilberto, boa noite, bem-vindo ao Fórum Sindical, Zé, Anderson e Daniel. Como é que vocês estão? Opa! Pode Eu que falar, falo Gil. primeiro. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite, Maria Flor. Boa noite, Zé Barbosa. Boa noite, Daniel. Boa noite, Anderson. E boa noite todo mundo que está acompanhando, todos os ouvintes desse programa super importante, desse espaço super importante. Agradeço demais ao convite, é um prazer estar aqui.
E espero que a gente consiga bater um papo, trocar ideia. A gente vai bater um papo bem bacana. Zé, tudo bem? Como é que foi o Lula em Campina Grande? Boa noite, Maria Flor, querida. Boa noite, Gilberto, Anderson e Daniel. Deixa eu só falar uma coisa aqui. O Daniel, a gente já troca ideias há anos pela internet. Pela primeira vez, a gente está se encontrando assim, virtualmente. Então, é um prazer enorme estar aqui também com o Daniel. E ainda na euforia da vinda do Lula aqui em Campina Grande. Foi realmente maravilhosa. Foi assim, superou todas as expectativas. E tem muito a ver com o papo de hoje, porque Campina Grande é uma cidade extremamente conservadora, né? O maior evento fundamentalista do Brasil acontece aqui em Campina Grande. E a gente tem essa luta aqui, e a gente fez, por conta disso também, um ato interreligioso para receber o Lula. E foi maravilhoso isso, foi muito boa essa participação, muitos pastores, padres, gente do Islã, gente da religião judaica, os povos de matriz africana. Então foi assim uma festa da diversidade, e a gente está aqui na efervescência disso, e ainda vibrando tudo isso aqui em Campina. E vamos lá, vamos bater papo hoje. Muito bem. Daniel, Lula já teve por Natal? Esteve, mas infelizmente eu não consegui ir, porque minha filha, que você conheceu, bebezinha, que está uma moça de 12 anos, estava enferma, e a gente não teve como ir ver, estar com ele lá na Arena das Dunas. É um privilégio estar esta noite aqui com vocês. Eu estava aqui pensando que para mim é muito difícil chamar Maria Flor de Maria Flor, porque sempre na minha cabeça, quando eu falo dela, é Conceição, mas é Maria Flor, porque aqui é o nome artístico, né, profissional, é Maria Flor. E é um prazer muito grande estar com o Gilberto aqui. Quando eu vi a composição da mesa, mandei um WhatsApp para a Zé, dizendo assim, vou dividir, honrado dividir a mesa com você amanhã. E Anderson, que a gente travou uma conversa muito interessante sobre religião numa reunião, né, do Blog Prog esses dias, e eu acho muito curioso estarmos aqui juntos. Mais uma vez. Eu tenho um certo dom de montar uma bancada, assim, porque eu tento achar as pessoas que vão, de alguma forma, trazer contribuições para o debate. Anderson, boa noite. Eu vou deixar você dar boa noite. Já vou começar com o Gilberto, porque tem muita gente, a gente tem muita pergunta para ele. Só falando aqui, Daniel, a arte do encontro, apesar de tantos desencontros, como dizia o poeta. Boa noite, gente. Não vou tomar tempo, não. E, Flor, pode começar a conversar com o Gilberto. Eu vou começar, Gilberto, com um capítulo. Porque eu acho... tem o livro, como eu disse, cada capítulo seria um programa. Mas, assim, um dos capítulos, você vê... tudo, meu livro todo riscado, tá vendo, gente? Porque eu leio o livro de verdade. Legal. Eu quero começar pelo capítulo 15, Uma Obra para Ficar, que você conta a construção do Templo Salomão. Por que eu quero começar por aí? Primeiro, pela grandiosidade, né, da obra, é maior que, em termos de metros quadrados, é maior que o estádio do Maracanã. Em termos de valores, né, uma obra de quase 7 milhões de reais. 7 milhões, não, mais, 600 e tantos milhões. Quase 700. Sim, desculpa. Quase 700 milhões. Uma obra que é uma reconfiguração do Edir Macedo. O Edir Macedo é um ex-umbandista que traz práticas religiosas, né, do povo negro, como o descarrego das sessões, etc. E daí ele reconfigura toda a marca, né, o brand da Universal no Templo de Salomão, porque ele não usa a frase, ele não usa pombinha, etc. Tal, e ele tenta fazer uma coisa interreligiosa para atrair outros fiéis, etc. Tal. Por tudo que aconteceu na construção do Templo de Salomão, eu acho que ele é um exemplo, e desde de todo o processo para começar a obra, enfim, até a inauguração, que foi uma coisa que criou uma crise no PT,
muito grande, né, com a presença da Dilma Rousseff, mas daí, para a gente ser honesto, tinha a presença dos 3 poderes. E nada que envolva Edir Macedo não tem a presença dos poderes. É impressionante, porque no livro o Gilberto fala para a gente assim eu chamo, Gilberto, você não usou esse termo, mas eu aprendi isso recentemente. A Universal é um grande cluster econômico, talvez um dos mais bem-sucedidos do país, né? 97 empresas, uma alimenta a outra. É inacreditável, né? O jogo. Eu quero que você explique isso um pouco para os nossos para o nosso público. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa construção, porque uma das coisas que sempre também tem o Edir Macedo envolvido é o Ministério Público, e nada, absolutamente nada, vai para frente. Eu até pedi para o Guilherme destacar uma manchete da Folha na época, de denúncia, né? Que cerca de 6.000 caminhões de terra saíram do terreno, que era um terreno de uma fábrica, um lanifício, onde foi construído o Templo de Salomão, e nada mais, nada menos, gente, foi jogado no terreno da USP Leste, que é a área de preservação ambiental. E tinham fortes suspeitas de contaminação, a universidade chegou a ser fechada, etc. Tal. Então, pode tirar. Eu queria, Gilberto, que você relatasse um pouquinho esse capítulo, que para mim ele resume tanta coisa da Universal, né? Desde como ela atua como pressionando em termos com esse conglomerado que ela tipo moradores da região, os esquemas para passar as aprovações, o envolvimento, não recolheu um imposto, gente, trouxe pedras de Israel. Enfim, eu queria que você começasse por aí para a gente falar desse cluster da Universal. Olha, então, mais uma vez, né? Só lembrando aí que o Daniel falou, também sempre fico na dúvida se chamo você de Maria Flor ou de Conceição, mas vamos lá. Pode chamar do que vocês quiserem, Gilberto. É que tem muita gente que não me conhece como Conceição na rede. E aí, o dia que eu virei Maria Flor foi quando eu respondi um e-mail para minha editora, né, colocando assim, beijos, Fro. Falei, minha Nossa Senhora. Daí eu me assumi como Fro, mas os amigos mais íntimos me conhecem como Conceição, que é meu nome, né? Maria Conceição. Então, e aí, mais uma vez falando, é um prazer estar aqui, um prazer muito grande, e tenho certeza que vai ser super agradável esse bate-papo aqui com todos os convidados, todo o pessoal da mesa e todo mundo aí que está acompanhando. São muitas questões aí que você colocou, não sei se eu vou conseguir responder todas de uma vez, mas vamos lá. Nesse capítulo, a gente conta todo o processo de construção do Templo de Salomão, o alto custo, todo o projeto, toda a pretensão de se tornar o maior templo religioso aí do Brasil, de se sobrepor ao santuário, de tentar se sobrepor ao santuário de Aparecida e a outros grandes monumentos religiosos aí ao redor do mundo, né? Então, a gente mostra lá a suntuosidade e a grandiosidade desse projeto, e ele esteve envolvido em muitas polêmicas, desde essa questão aí da terra que foi retirada e tudo mais, de terrenos supostamente contaminados, ou quer dizer, da denúncia que havia de terrenos contaminados, e a própria polêmica mesmo em torno da obra, de como nasceu o projeto. Ele teria nascido ali, supostamente, de uma reforma, não seria uma construção de um prédio gigantesco lá, como foi, de uma obra tão gigante como acabou sendo. O projeto tinha sido apresentado lá na prefeitura como reforma, né, de um edifício.
E isso houve muita polêmica. O Haddad sofreu muito anos depois com ataques, né, da igreja, de fiéis, de veículos de comunicação do grupo, pelo fato do Haddad, enquanto estava na prefeitura lá, ter colocado os órgãos mesmo, né, os órgãos técnicos da prefeitura, colocavam objeções lá ao andamento do projeto, e eram questões técnicas, legais, não eram questões políticas. E Aliás, havia quando uma área ali, né, Gilberto, que era para moradia popular, que foi abraçada aí nessa compra. E você fala no livro, nesse capítulo, que o Haddad depois negociou que eles compensassem o poder público com um terreno para moradia popular em Belenzinho. Isso foi para frente ou não? Então, só um detalhezinho a mais. O processo todo até começou numa gestão anterior à do Haddad. Acho que foi na gestão até do Kassab, na prefeitura. Mas a finalização ali ocorreu no período do governo do Haddad. E houve a intervenção do Ministério Público do Estado de São Paulo, foi feito lá um acordo, né, que se usa a expressão até lá do TAC, né, e aí a igreja também, para conseguir obter a liberação lá da obra, teria que se comprometer a construir ou a entregar um número X lá de casas populares, e até, sinceramente, neste exato momento, não sei te dizer como é que está a questão, mas até nas últimas vezes que acompanhei o caso, esse acordo não tinha sido cumprido, essa entrega dessas casas populares lá como contrapartida à execução da obra ainda não tinha ocorrido. Depois da decisão, a coisa também foi... houve... como é que se diria, reclamações lá por parte da igreja, que tentou questionar essa decisão e tal, e até nas últimas vezes que eu procurei obter informações a respeito, quando saiu o livro, por exemplo, ainda não tinha sido cumprido, ainda essas casas prometidas não tinham sido entregues. Muito e acho bem. que a questão está pendente até hoje. Uma coisa impressionante, gente, nesse capítulo ele também conta que a importação, por exemplo, das pedras, né? É uma igreja que, em 10 anos, uma das coisas que eu acho importante a gente pensar, o Edir Macedo começa mais ou menos em 1980, em uma década depois ele já tinha comprado a Record. Né? O quanto você acumula de dinheiro a partir de uma igreja que não paga um centavo de impostos. Houve uma tentativa de cobrar impostos sobre essas importações e ele conseguiu na justiça. O TRE disse, o tribunal, a quarta turma, eu não lembro mais que turma era, disse não, tudo bem. Então, assim, quando eu digo um cluster econômico, gente, eu estou falando de 97 empresas que passam por banco, seguradora, plano de saúde, cartão de crédito, empresa de logística, transporte, já teve até táxi aéreo. Hospital. Hospital, plano de saúde, empresa de transporte, seguradora. Não, é um cluster, tipo assim, a água que se toma na Universal, a empresa funciona. Depois eu quero que você conte também os esquemas disso, porque tem esquemas, né? Especialmente em relação à TV, dos contratos em branco, que ele pode mudar o nome, se o cara sair da igreja, enfim. Mas eu já falei demais, eu vou passar para o Zé Barbosa, porque em segundo tempo, gente, eu quero que a gente volte para agora e para o papel
que essas igrejas estão tendo na campanha eleitoral. Zé, depois Anderson e depois Daniel. Boa noite. Bom ouvir toda essa abertura do Gilberto. Eu tenho que começar confessando uma falta. Eu ainda não li o livro todo, Gilberto, porque eu mudei para Paraíba há 1 ano e meus livros ficaram em São Paulo. Aliás, em Belo Horizonte. Então, assim, peguei muito livro ainda na casa da minha filha e um deles é o seu. Então, assim, infelizmente, essa coisa está nessa correria, né? Mas é muito bom já o que eu li. E eu, assim, eu tenho acesso aqui. Eu mal cheguei em Campina Grande, eu descobri que meu vizinho é da Universal. Por quê? Porque na caixa de correio eu recebo toda semana, ó. Folha Universal. Ele coloca aqui, ó, e eu vou vendo tudo aqui na Folha Universal, que faz parte também desse poderio da Universal. Aliás, é um dos jornais de maior tiragem no Brasil. Eu não sei se ainda é. Eu sei que por muito tempo foi o de maior tiragem. 1 milhão de exemplares, né? Não sei exatamente como é que está no momento, mas era por aí, 1 milhão, 1 milhão e 200. Está em 1 milhão e 700. Não tem nenhum jornal de essa a tiragem é 1 milhão e 714 mil. Então, assim, é muita gente sendo atingida por isso. E é uma forma de escancarar o poder. Eu tenho, assim, a meu favor, Gilberto, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Eu sou, na verdade, de Teresópolis, mas eu morei muito tempo ali na capital, então eu conheci o Templo Maior. Aí depois eu fui morar em São Paulo e conheci o Templo de Salomão, visitei um culto que o Macedo estava pregando. E assim, foi a coisa mais curiosa do mundo, porque no dia que eu fui lá, rapaz, eu só fui uma vez no Templo de Salomão. E era o Macedo pregando, e ele pregou, e eu só acredito porque eu estava lá, ele pregou sobre os vendilhões do templo, os mercadores da terra. E foi um negócio assim, rapaz, tão absurdo, porque assim, eu só. Assim, e eu fiquei pensando, porque assim, eu tentei me desligar de quem eu era naquele momento e me colocar como se eu fosse alguém ali, né, sem nenhum conhecimento da religião, da história, de tudo. O discurso dele é muito bom. O cara é muito bom na retórica, muito bom no discurso. Eu falei, se eu não conhecesse o cara, eu ia acreditar em tudo que ele falava e ia dizer, pô, esse cara é bom, esse cara ainda está metendo pau em quem negocia a fé. Então, assim, coisas desse tipo, né? Então, a gente tem mais coisas para falar aqui, mas isso é muito importante. E o que o Gilberto falou, tem uma coisa que é importante destacar nesse caso da Universal, é a centralidade no Macedo. Né? E isso reflete também no culto. O culto, esse culto que eu presenciei no Templo de Salomão, é todo dirigido por ele. Ele é quem faz as orações, ele é quem canta, ele é quem prega. Então, assim, ninguém faz nada além dele naquele palco. Isso é muito interessante, porque é realmente uma figura messiânica naquele caso. É uma figura que representa todo o poderio e não é compartilhado com ninguém. A glória é dele. Né? Então, isso aí são coisas interessantes, mas a gente tem outros convidados aqui. Eu também quero ouvir o Daniel, quero ouvir o Anderson, e a gente vai continuar nesse papo aqui por muito tempo. Mas, Gilberto, o que eu li, e assim, o que eu lembro, é muito bom o teu trabalho, sabe? Assim, e vale a pena demais, é muito recomendável. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria, Gilberto, que depois você também explorasse as estratégias, porque assim, eu não consigo olhar o Edir Macedo como um homem religioso. Ele é um grande empresário, né? E a empresa igreja, que é onde vem toda a grana, e não é pouca grana, o Edir Macedo está entre os 48 bilionários do Brasil. A estratégia é incrível. Eu trabalhei na CUT presencialmente, a gente atravessava Mundial.
todas essas grandes igrejas, elas têm estratégias. Elas nunca estão num lugar que não tem grande circulação, né? Ela passa por um processo de compras de armazém, de antigas fábricas, de cinema, de teatro, em lugares muito populares. Então, assim, tem uma estratégia aí de como é que você junta essa massa. No capítulo do Templo de Salomão, em 30 meses, isso é dado da própria Universal, o templo recebeu, gente, 10 milhões de visitas. E a visita é hollywoodiana, é high-tech. Quem foi já sabe, né? Tem vários cenários, né? Vários cenários bíblicos e tem alta tecnologia mesmo também. E custa R$35 a entrada, custava, né? Não sei, com a inflação já deve ter aumentado. E além disso, ainda tinha que dar tem um lugar do pedido, que você faz o pedido, e você ainda tem que, para o pedido ser realizado, você ainda tem que contribuir, porque senão não realiza. Então, a estratégia dessa grana, gente, é muita grana. A gente está falando na casa dos bilhões. Bilhões. Maria Flor, não quero interromper, o Anderson e o Daniel precisam falar ainda, mas só lembrar, eu acabei de fazer 2 reportagens para o Intercept recentemente, e a partir de uma denúncia de um empresário ex-fiel da igreja e que fez doações durante anos de mais de 20 milhões de reais, que doou Audi, Mercedes-Benz, BMW, e ele fala lá com todas as letras que ele lavou dinheiro para a igreja. Isso é uma denúncia dele. É uma pessoa que foi condenada por estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o consumidor e outros delitos, associação criminosa, tal, está preso, foi condenado a mais de 70 anos, e aí ele fala que fez tudo isso para a igreja, só que ele foi condenado e a igreja não. É a fala dele, eu cumpri minha obrigação como repórter de ir lá entrevistar. E nesse processo de apuração, o Ministério Público de São Paulo quebrou o sigilo da Igreja Universal no período de 2011 a 2015, de 1 de janeiro de 2011 a 31 de julho de 2015, e nesse período eu tive acesso a esse documento, um documento oficial do CAEX, do Ministério Público de São Paulo, mostrando que a Igreja Universal embolsou e arrecadou naquele período 33 bilhões apenas em doações bancárias. Aí não estão aqueles valores dados pelos fiéis em espécie, que, segundo muitos pastores e ex-pastores e bispos da igreja, a maior parte do que é arrecadado nos dízimos e ofertas vem de valores em espécie, né? Então, só em doações bancárias foram 33 bilhões nesse período, que em valores corrigidos seriam mais de 44 bilhões. Quer dizer, são somas muito altas e muito expressivas. Mas... São orçamentos de alguns municípios grandes que a gente tem por aí, pelo Brasil afora. Anderson, entra na conversa. Antes disso, deixa eu agradecer a Reginalíssima. Bota na tela, Guilherme. O bispo dono da IURD é persuasivo demais e vergonhosamente ambicioso, um vendilhão. Obrigada pelo superchat. Vão aí contribuindo. E não se esqueçam dos livros, gente. Ler é bom. E aqui a gente faz vocês lerem por um preço pequenininho. A gente não cobra o frete, que encarece pra caramba. São livros muito legais que os autores nos doaram. O da Teresa Campelo, sobre a fome, e o livro do professor Luiz Felipe Miguel, O Brasil na Periferia Capitalista. Então, quem quiser, R$50 no Pix Fórum, manda o comprovante do Pix e o endereço e qual livro. A da Teresa só tem mais um, o do Luiz Felipe Miguel tem um pouco mais.
blogmariafro@gmail.com. Anderson. Eu estou sem livros no momento, mas depois posso tentar providenciar um, tá bom? Oba! Oba! O Casão teve aqui, Casagrande, e esses dias a assessoria dele falou comigo: olha, os livros estavam esgotados na editora, mas a gente ainda vai mandar. Então a gente vai ter 3 livros do Casagrande também. Fala, Anderson. A gente entrega, GM, a gente entrega, a gente manda pelo correio. Oi, Gilberto, boa noite. Pelo que você pôs no livro, acho que são 10 mil templos, né? Então, 10 mil templos não se constrói em um mês, constrói em um período e uma vida. E aí, eu queria fazer 2 observações para você poder ajudar a gente a entender algumas coisas. Eu lembro de uma coisa que, quando o Kaká deu o troféu dele de melhor do mundo para o casal Hernandes, aquele casal que tentou entrar com dinheiro na Bíblia, né? E caiu também uma parte da igreja deles também. Que era uma campanha para as pessoas irem para a igreja lá, como o Kaká é um menininho. Desculpa, Fro, eu tenho que falar, ele tem um padrãozinho que a mídia gosta, branquinho, bonitinho, então ele nunca se fala mais sobre isso, né? Não se fala mais disso. E aí, uma questão eu fui no Complexo da Maré um pouco antes da Marielle ser assassinada. Quando você chega lá, que é muito comum em muitas comunidades, favelas, como queiram chamar, tem uma igreja gigante, né? Gigante mesmo. É assustador, assim, assustador pela monstruosidade. Assim, você entra numa comunidade onde tudo é pequeno, né? Quem vai em favela sabe, é tudo muito compacto. Daí você vê uma igreja daquele tamanho. Daí eu quero falar uma questão para você. Quando a esquerda não percebeu que isso era um projeto, porque isso vai chegando a 10 mil templos, que é muita coisa, fora tudo isso que vocês falaram, e eles também fizeram um projeto que eles vão ensinando os Valdomiros, os Hernandes, vai criando também, eles vão se dividindo, mas é tipo uma hidra, né? Corta uma cabeça, daí vem outra. E eu queria que você falasse sobre isso. Como que é essa relação de quando que a esquerda não percebe que está tendo um projeto, que ela está sendo deixada de lado? Falava-se da Igreja Católica lá atrás, do próprio partido político, sindical dentro das quebradas, e aí ela vai tomando, quando que ela é afastada, e quando que ela começa a perceber, opa, está em curso aí um projeto que a gente está perdendo o controle, e essa ramificação do estilo, né, da Reino de Deus para todas, né? Você vai vendo que tem essa ramificação nas Renascer e algumas outras. Olha, eu não sei te dizer exatamente assim quando começou, mas também sem querer ficar sendo autorreferente o tempo todo, mas também sendo um pouco, mas é porque eu fiz uma reportagem um tempo atrás, a partir de um trabalho feito por um teólogo, o Fábio Pi, da Universidade Federal do Norte Fluminense. Ele fez uma pesquisa num assentamento no Rio de Janeiro, em Campos, que é o 4º maior assentamento lá do Rio de Janeiro, do interior, que é, aliás, o maior assentamento lá do Rio de Janeiro, que está no interior do Rio, e é o 4º maior do Brasil, se não me engano, que tem uma área equivalente posso errar no número agora exatamente, mas 80 Maracanãs, alguma coisa assim. E aí eles mostram que há 21 anos, tinha lá nessa comunidade, numa área gigantesca, acho que 12%, eu posso errar os números exatamente porque eu estou falando de cabeça, está numa reportagem que eu fiz no Intercept. Tinha, acho que 12% de evangélicos e 85% de católicos. 21 anos depois, essa área tem 76% de evangélicos e acho que 15% só, se não me engano, de católicos. Se inverteu assim completamente. E a questão não é
PT católico, PT evangélico, mas são basicamente de igrejas neopentecostais, fundamentalistas, ultraconservadoras, isso numa área de um assentamento criado pelo Movimento do Sem Terra, pelo MST e pela Comissão Pastoral da Terra, quer dizer, onde a Igreja Católica aqui estava presente, foi fundamental na criação daquele processo de organização dos trabalhadores rurais e tudo mais. E nessa comunidade existem hoje, acho que 12 templos religiosos, 12 são de igrejas pentecostais e neopentecostais, e apenas uma pequena capela da Igreja Católica, onde o padre vai só nos finais de semana. Então, isso mostra uma mudança muito grande da presença, por exemplo, da Igreja Católica. A Igreja Católica que se notabilizou nos anos 70 e nos anos 80, principalmente pela criação das comunidades eclesiais de base, que tinham um trabalho estupendo, maravilhoso, forte, de apoio e organização aos movimentos sociais. Eu sou da Zona Leste de São Paulo e vivi e acompanhei isso aqui muito de perto. Como jornalista, já comecei a escrever sobre isso nos meus primeiros anos de profissão. Aliás, quando eu estava ainda na faculdade, e a gente mostrava a força dos movimentos pastoral de luta pela moradia, os movimentos contra a carestia, por luta de saúde, educação, transporte. Em São Miguel Paulista, por exemplo, o bispo Dom Angélico Bernardino, na igreja onde ele comandava, na diocese que ele comandava, tinham assembleias de luta pela terra com 10 mil pessoas nos finais de semana. E aí é uma coisa muito longa aí para falar, mas tem o próprio desse processo aí de organização e de mobilização é que nasceram também o próprio PT, a CUT e um monte de outras entidades e organizações. E com o tempo, por exemplo, o PT, por exemplo, cresceu muito e muitos lideranças de movimento social na periferia foram depois atuar nos gabinetes, foram trabalhar também na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, nas ONGs, e deixaram de fazer aquele trabalho cotidiano de presença no dia a dia ali nos bairros de periferia. Os diretórios, os núcleos de base que existiam não existem mais. O PT, por exemplo, e alguns partidos de esquerda aí se institucionalizaram, as lideranças foram para os gabinetes, a Igreja Católica deu uma guinada muito grande, muito forte à direita, houve uma guinada conservadora, não foi uma coisa por um acaso, foi um projeto estabelecido pelo Vaticano nos pontificados lá de João Paulo II e depois também do Ratzinger, onde se dizia que padre não tinha que estar organizando o povo nos movimentos sociais, nada, o padre tinha que rezar e voltar para o púlpito. Então, aconteceu um pouco tudo isso. É uma explicação muito longa, né? Mas aconteceu um pouco tudo isso. E quem fazia esse trabalho de base e de mobilização nas periferias, eu acho que no Rio, no subúrbio do Rio, nos morros cariocas, a realidade pode ser até um pouco diferente. Mas aqui em São Paulo, e mesmo nos grotões do país também, eu tenho parentes também em Tocantins, em Goiás. Não por um acaso, eu tenho um tio lá que trabalhou com Dom Pedro Casaldáliga, mas a maior parte da família hoje lá é evangélica. E nessas comunidades, os grotões do país e nas periferias do país, quem faz trabalho social hoje, quem mobiliza e organiza o povo, são as igrejas evangélicas, as igrejas pentecostais. Então, essa ausência também de muita gente dos movimentos sociais, da Igreja Católica, que tinha uma presença muito forte lá no passado, isso explica um pouco. Eu não sei se é a única explicação,
Mas lá em Campos, como o próprio teólogo Fábio Pi, que é protestante, de origem protestante, ele mesmo cita lá em Campos, a Igreja Católica, os fiéis católicos hoje são pessoas de classe média que moram na cidade, nos bairros de classe média do centro ali de Campos, e nas periferias e na área rural, são os evangélicos que predominam. Então, houve uma mudança. Muita gente que fazia esse trabalho de mobilização e tinha uma presença muito forte nas periferias. Grande parte dessas pessoas se afastou e essas igrejas evangélicas ocuparam esse espaço. Eu sei que não é uma coisa tão simples. Não, nada é simples, né? Tudo é sempre muito complexo. Porque o que mais nos incomoda, né, Fro, é que a gente tem no Brasil, citando 4 rápidos que vieram, a gente tem o Zé, o Anivaldo, tem a deputada Mônica, a Simone dos Anjos, e é incrível como abraçou-se essa ideia conservadora, maléfica de um povo que é esses mercadores da fé, que a primeira vez que eu vi isso foi do seu Anivaldo, né? E eu tento repetir sempre os mercadores da fé, porque virou uma bagunça. Isso é muito ruim para uma pessoa como o Zé, né, Fro? Que é um cara decente e acaba sendo posto num balaio horrível, né? Mas eu acho, gente, e aí eu gostaria que o Zé e o Daniel falassem um pouco sobre isso. A gente aqui está fazendo uma clara distinção, né? Eu sabia que esse programa poderia trazer também isso. Eu estou vendo alguns evangélicos aqui bravos e xingando o Lula. Gente, nós não estamos... aqui não tem estigma contra o povo evangélico, né, o pentecostal, né? São trabalhadores. Eu aqui na minha casa teve uma reforma, e aí eu queria falar um pouco sobre isso, que eu acho que é importante a gente também entender como é que funciona essa rede. Logo no começo, me parece que a identidade do evangélico, a começar pela roupa que ele vestia, por carregar a Bíblia, em locais muito perigosos, muito violentos, de ataque da polícia, etc., era uma marca de, olha, não mexe com esse, que esse não é bandido. Essa é a primeira coisa. É uma forma da pessoa estar num grupo, se sentir acolhido e ganhar uma identidade diferenciada. Tem uma série na Netflix agora, feito pelo Condzilla, maravilhosa, que chama Sintonia. Eu indico a todo mundo ver, porque dá para entender um pouco a complexidade disso. A segunda coisa é que eles funcionam em células, que é uma coisa que nós, na comunicação, deveríamos fazer, que os movimentos de base deveriam fazer. Como é que são essas células? Essas células têm uma solidariedade, de classe, inclusive. Então, aqui trabalhou um senhor, que ele era evangélico, e o ajudante dele era evangélico, o outro que vinha trazendo não sei o que era evangélico, e a célula dele, da igreja, era também a rede de trabalho. Então, e há ainda um terceiro fator que talvez Gilberto também pode falar desse braço filantrópico, especialmente da Universal, que nasce quando a Universal e o Edir Macedo, especialmente, está no olho do furacão dos escândalos, aí eles criam o braço filantrópico. Tem uma coisa importante, que qualquer pessoa que já tenha tido um familiar com dependência química sabe que a parcela da igreja é, às vezes, a única saída que as pessoas têm para ajudar. Aqui em São Paulo, logo depois que o Haddad perdeu as eleições, houve uma pesquisa que a Perseu Abramo fez e nas periferias, e uma das coisas que apareciam era muito pragmático o estar na igreja. Uma das respostas era assim: a pastora ou o pastor me ajuda a cuidar do meu filho. Ela olha o Facebook do meu filho. Então, assim, essa rede que a gente tinha quando era criança, que o vizinho era responsável por nós, independente de ser nosso pai ou mãe, se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, o vizinho ia lá e ia contar para a mãe. Ou seja, o mundo adulto, a comunidade do entorno cuidava do outro, não era essa coisa fechada que a gente tem hoje, muito nuclear, que ninguém está nem aí com a vida alheia, né, no sentido do cuidado,
E isso é importante nas periferias. Então, eu acho que a gente também precisa ter esse olhar, né? E aí, estou trazendo aqui uma explicação. Não fiquem bravos, evangélicos, a gente não tem nada contra vocês. A gente está fazendo uma crítica à maneira, né? E tentando entender um pouco esse império. Depois, Gilberto, por favor, a gente vai falar da Record um pouco. Você, inclusive, trabalhou lá e eu queria que você explorasse para a gente, porque isso é muito importante em relação à comunicação, como é que se lava dinheiro a partir da compra dos espaços. Ali também tem um processo de lavagem de dinheiro, superfaturamento, etc. Mas eu pôr o Daniel e daí eu passo a bola para o Gilberto. Chegou a minha vez. Eu anotei tanta coisa a partir da conversa de vocês que eu tenho certeza que eu não vou dar conta de fato. Quer dizer, não vai ser possível tratar de tantos temas com o Gilberto a partir das deixas que foram dadas aí. Mas a partir dessas últimas questões, não, antes de tudo, a gente não está vendo quem está no estúdio, a não ser a Fro, não está vendo a participação de vocês no YouTube, mas eu queria registrar a participação de um amigo meu que mandou uma mensagem para o meu WhatsApp, que é o pastor Roberto Shoa, que é um pastor presbiteriano aí do Rio de Janeiro, e eu acho interessantíssimo referir a ele, porque a gente está falando de Universal, está falando desses processos todos, mas nas últimas semanas os presbiterianos estiveram no olho do furacão sobre a questão política, porque houve toda uma pressão, um movimento de construção de mecanismos de inquisição sem fogueiras nas igrejas presbiterianas, tanto a IPI quanto a IPB. Então, eu queria registrar que meu amigo Roberto, que está aqui conosco, fazendo essa referência, né? Ô, Daniel, só para te explicar, eu acho que aparece para você também. Tem duas abinhas, chat privado e comentário. Se você clicar no comentário, você começa a ver o que as pessoas estão falando. Os comentários, ok. Enfim. Até a gente bloqueada já. Mas normal. Mas o que eu queria... Não, a gente bloqueia quando o indivíduo vem primeiro xingar, né? Lula cachaceiro, Bolsonaro 2022, eles fazem esses ataques. A gente prefere que diminua a audiência, mas não dê espaço para esse tipo de coisa. Isso não é debate político. Se as pessoas quiserem debater, a gente aqui pode tratar tranquilamente com ideias divergentes, mas a gente não vai abrir espaço para que a caixa de comentário vire um esgoto. Não interessa isso para nós. Pode ir, Dan. Desculpe. Gente, mas o que eu queria colocar, assim, inicialmente, eu vou fazer uma fala sobre... Vou fazer uma provocação sobre essa questão do dinheiro, né, da grana, mas também apontando depois, só deixando uma pista para, se der tempo, a gente falar no futuro mais sobre isso, ainda mais tarde sobre isso. A questão do dinheiro. Vocês falaram que a Universal arrecadou... Não, o Gilberto falou que a Universal arrecadou entre 2011 e 2012 e 2015, sem contar com a doação direta, né? 33 bi de reais em 10 mil templos, né? Espalhados, 100 mil templos, 10 mil templos, sei lá, uma quantidade grande de templos espalhados pelo país. 10 mil. Acho que a Universal não é a maior igreja evangélica do país. Zé, se você puder me ajudar com essa informação. Acho que a Universal não é. A maior é a Congregação Cristã do Brasil. E a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus. Pertinho. Então, assim, Sim. Significa que uma igreja que arrecada bilhões sem ser a maior igreja do Brasil me fez lembrar de uma conversa que eu tive uma vez com um líder de uma igreja que já foi muito grande, que Zé Barbosa conhece. Alguns anos atrás, eu tive uma conversa num almoço com essa pessoa e ele falou assim que, como era uma igreja muito grande, tinha sido convidado por um dirigente de banco, um gestor, CEO de um grande banco no Brasil, para cuidar, para fazer a transição das contas da igreja para esse banco, para administrar, esse banco administrar. Era do interesse desse banco administrar uma grande conta, que era uma igreja. E na conversa com esse banco, esse cara, eu não vou dizer os nomes, enfim, vai ficar subentendido, porque de repente a gente sofre até processo se eu disser os nomes dessas histórias. Mas esse cara, esse dirigente bancário, disse assim: você conhece uma igreja que tem um templo aberto em cada bairro do país? Você vai qualquer bairro da periferia, você tem um templo aberto
durante todo o dia, aberto, com trabalhos durante todo o dia. Você passa na porta da igreja, está vazio, mas o templo está aberto, porque está funcionando todo o tempo. Aí esse cara disse para esse líder religioso, isso aí é o esquema de lavagem de dinheiro dele, porque eles registram a entrada do recurso como se fosse doação naqueles templos que estão abertos, mesmo sem público, mesmo sem frequência. Então eles vão registrando na contabilidade da igreja que o dinheiro entra por ali, quando na verdade é dinheiro que está sendo lavado na estrutura da igreja. Eu não sei que igreja é essa, na verdade eu sei, mas não vou dizer que igreja é essa e que apontava para esse esquema. Então é um esquema que ajuda a entender por que as movimentações às vezes são bilionárias de uma igreja que não é a maior do país. Não é a igreja que tem mais templos, que tem mais gente, não é a que tem mais fiéis, mas tem muito poder. Mas eu queria dizer, provocando para o Gilberto comentar essa questão, mas também apontando, diante daquilo que a Fro falou há pouco, aqui eu sou evangélico, estudei 12 anos de teologia, Zé é pastor, acho muito importante que as igrejas e os crentes tenham a coragem de se expor à crítica. Eu disse isso numa reunião do Partido dos Trabalhadores essa semana, em que a gente discutiu, do núcleo de evangélicos, a gente discutiu essas situações das igrejas que estavam propondo a perseguição contra os fiéis e pastores de esquerda. A igreja presbiteriana foi uma igreja que estava com essa discussão, e aí a Benedita estava lembrando, a deputada Benedita da Silva estava lembrando que ela é presbiteriana há 26 anos. Imagina que a igreja estava discutindo uma proposta para expulsar a Benedita da Silva da igreja, para expulsar a Benedita da Silva da igreja. E o pastor Afa Neto, de Salvador, estava na reunião e eu estava dizendo para ele, eu acho muito importante que isso seja exposto. Expor a essa idolatria de mercado de algumas igrejas, expor esses vendilhões de templo, porque a gente precisa aprender a se expor à crítica. A gente precisa se criticar e permitir que os outros nos critiquem, porque senão não tem saída para a gente. Senão não tem nenhum tipo de saída para nós. E aí, nesse sentido, só para pontuar uma pista para falar depois, se for o caso, existe um livro que eu acho que o Zé leu, porque eu li no seminário, que é um livro que eu não lembro exatamente o título, mas eu acho que é As Raízes do Pentecostalismo Brasileiro, uma coisa assim, que é do Valdo César e Richard Shaw. Valdo César, que era cientista social, e Richard Shaw, que era teólogo presbiteriano. Eles escreveram um livro sobre a Igreja Universal, nos anos 90, final dos anos 90, 80. Tem uma coisa que é muito surpreendente para quem vai ler o livro, assim, porque eles são analistas críticos de todo o processo, mas no final eles dizem assim, da importância que a Igreja Universal tem, por exemplo, para resgatar a autonomia e a empoderar os sujeitos que são da periferia, principalmente, que são alcançados pelo Evangelho da Universal. Ninguém nunca disse que eles podiam alguma coisa. A Universal chega lá e diz, vocês podem fazer alguma coisa. E aí são essas duas provocações que eu queria fazer inicialmente. Daniel, só para completar, Gilberto, no golpe da Dilma, tem uma cena no filme, acho que é da Petra Costa, de uma reunião no Congresso dos pastores. Se a gente olhar, gente, é uma bancada com bastante negro. Então, a entrada, inclusive, de políticos negros, tudo bem que não tem compromisso com a negritude e com a pauta do combate ao racismo, mas a entrada, isso que o Daniel falou, é uma coisa que as pessoas precisam entender, porque é óbvio, a população não é idiota, alguma coisa ela está ganhando em troca com isso, e a gente precisa pensar sobre isso. Então, assim, quando você olha aquela bancada rezando, tem vários negros ali, né? Por que nos partidos de esquerda a gente não tem uma representação tão grande desses trabalhadores para dentro do Congresso? Gilberto. Tá fechado, Gilberto, seu microfone. Desculpa. Daniel, só uma perguntinha antes. A Benedita é da Igreja Presbiteriana? Ela era da Assembleia de Deus, ela mudou? Ela foi da Assembleia há muito tempo, mas faz quase 3 décadas que ela é presbiteriana.
ela se tornou presbiteriana sob a influência de Caio Fábio, quando Caio Fábio era uma liderança presbiteriana importante. Eu queria só ter certeza. Então, vamos lá. Foi importante a Maria Flor ter lembrado aqui da gente olhar os comentários, e alguém fez uma observação aqui que não são só os evangélicos que fazem trabalhos comunitários na periferia. Claro que não. Não é. E a Igreja Católica ainda tem também, como muitas outras religiões espíritas e judaicas e de religiões diversas, tem trabalhos importantes. Eu quis dizer em questão de volume, né, da expressão que tiveram, por exemplo, as comunidades eclesiais de base e o que tem hoje esse trabalho das igrejas, principalmente das neopentecostais, que é o que mais chama a atenção. Então, outra questão importante para falar, que ninguém está fazendo nenhuma crítica a evangélicos, não é isso. Existem algumas igrejas que têm um trabalho hoje que chama atenção, que causa polêmica, seja pela ênfase na questão da cura, do milagre, as igrejas milagreiras, e também aquelas que dão uma ênfase talvez excessiva ou considerada exagerada por muitos no recolhimento dos dízimos e das ofertas. E isso é fato. E isso é uma questão criticada por muitos evangélicos, por muitos líderes evangélicos. E há que se fazer uma distinção. Quando a gente fala em evangélicos, não podemos generalizar, óbvio, né? Como na Igreja Católica também hoje existem grupos ultraconservadores, grupos bolsonaristas, como os Arautos do Evangelho, os Legionários de Cristo e muitos outros, Padre Paulo Ricardo, ultra-bolsonarista, que posa usando armas, né? E quando a gente fala em evangélicos, né, temos duas autoridades evangélicas aqui, pessoas que podem falar até muito melhor do que eu, o Zé e o Daniel, o Anderson também, né, Anderson? Não, mas o meu recorte é dentro das quebradas, conversando com os evangélicos e aprendendo com esses dois aqui de baixo. Mas, assim, há no mínimo, falando em 3 grupos, há uma distinção muito grande. Então, tentando falar rapidamente para quem acha que todo mundo é igual e não é. A gente tem as igrejas protestantes tradicionais, as chamadas igrejas históricas, derivadas diretamente lá da Reforma, são as igrejas luterana, presbiteriana, metodista e etc. Depois temos os pentecostais tradicionais, mais antigos, que vieram para o Brasil em 1910, a Assembleia de Deus, que é a maior igreja no Brasil. Os números que a gente pode utilizar são os números do censo, já faz muito tempo, 2010, mas são os números oficiais, os únicos ainda que podemos utilizar oficialmente. A Assembleia tem mais de 10 milhões, segundo o censo de 2010, a Universal teria 1.800.000 só, né? Então, ela está longe de ser a maior. Mas, então, repetindo, temos as igrejas protestantes históricas, tradicionais, temos os pentecostais tradicionais, que seriam representados aí pela Assembleia e Congregação Cristã do Brasil, principalmente, e depois teríamos os chamados neopentecostais, que surgem principalmente a partir dos anos 70, e da qual, desse agrupamento, a Universal se sobressai. A própria Universal, que foi criada em 1977, né, no subúrbio do Rio, no salão de uma antiga funerária, ela já subdividiu hoje em vários fragmentos, em vários ramos, né? Sai daí a Igreja Internacional da Graça, que é do R.R. Soares, que é cunhado do Edir Macedo, tem a Igreja do Valdemiro Santiago, a Mundial do Poder de Deus, e tem a Plenitude, lá do Agenor Roque,
E essas novas igrejas também já se subdividiram por várias e várias vezes. Já tem vários ramos aí da Mundial, da Internacional da Graça. Já tem pelo menos, a última vez que eu contei, umas 30 igrejas que saíram da Universal e foram se subdividindo aí. E esse agrupamento dos neopentecostais é que causa muita polêmica pela sua maneira de agir, pela sua forma de agir, pela avidez no recolhimento da oferta, pelas polêmicas nas quais já se envolveram, por denúncias diversas. E aí não sou eu que faço, eu, como jornalista, eu contei. As denúncias, as polêmicas, as acusações foram feitas pelo Ministério Público e foram parar na justiça. Não foi um caso, foram muitos. Deixa eu interromper, só para complementar uma questão. Claro. Primeiro, antes de complementar a questão, estou vendo aqui que o Milton colocou que é da congregação cristã, e aí ele diz: somos apolíticos e toda coleta arrecadada são para manutenção de viúvas, órfãos e desempregados. Não pagamos o dízimo, pois essa é a prática do Velho Testamento. Para falar um pouco da diversidade que essas igrejas têm. Mas eu acho, Gilberto, e aí eu vou provocar também os colegas aqui, os companheiros aqui, eu acho que no momento, do ponto de vista político, a gente precisa da política mesmo, da experiência política do povo protestante e do povo evangélico no país, no bolsonarismo, onde a gente está, as diferenças entre os pentecostais, os neopentecostais, os históricos estão cada vez menores. Uma das coisas que eu ia pontuar, quando vocês falavam sobre o Templo de Salomão, que é algo que você fala no livro sobre o sincretismo que o templo traz, presença judaica e tal. O que a gente vê hoje, Zé, me corrija se eu estiver errado ou se você discordar de mim, o que a gente vê hoje no mundo evangélico é um tipo de sincretismo relacionado ao bolsonarismo. Vou explicar. É uma tentativa de acabar com a diversidade, em qualquer, especialmente nas históricas, porque elas são reconhecidas como igrejas intelectualizadas, que exigem formação intelectual e reflexão teológica dos seus líderes e tal. Há um movimento que você olha para a igreja presbiteriana e tem lá um grupo protestando e querendo fazer com que os esquerdistas sejam punidos. Você olha na igreja presbiteriana independente do Brasil, igreja da qual já fiz parte, e havia uma proposta na Assembleia Geral da Igreja semana passada que foi rejeitada, mas havia essa proposta de um presbitério aqui de Natal, era um presbitério aqui da cidade onde eu moro, né? Presbitério aqui de Natal, propondo que fossem excluídos da igreja e da Faculdade Teológica, que é em São Paulo, as pessoas que participaram daquele ato ecumênico na Catedral da Sé, em memória de Dom Phillips e Bruno Pereira. Então, eles queriam que as pessoas que participaram daquele ato ecumênico em memória da vida de duas pessoas que tinham falecido fossem excluídos. Eu sinto que esse sincretismo, esse tipo de sincretismo de uniformizar as ideias teológicas, religiosas, espirituais da Assembleia de Deus de Silas Malafaia ao mundo presbiteriano, passando pelos batistas, de Piragine e Dalton Dallagnol, é parte da vivência do bolsonarismo, que eu acho, eu particularmente como analista de discurso, que é a minha formação, eu chamaria de bolsofascismo. Porque se tem uma característica que todos os autores que estudaram o fascismo trouxeram ao longo do tempo é de que o fascismo é sincrético. Não cabe no fascismo a diversidade. A diversidade é a crítica. A diversidade é você permitir que Fro discorda de mim, ela vai me criticar e a diversidade não cabe no fascismo. E no mundo religioso bolsofascista que nós vivemos hoje, não faz muita diferença se você está na Universal ou na Igreja Presbiteriana. Tudo está se caminhando na cúpula, nas estruturas de poder, nas escolhas do poder, para ser uma unidade sem diversidade, sincrética, em defesa desse projeto que está aí. Ô, gente, eu já deixo o Gilberto falar, mas eu queria trazer, então, o pastor para a roda, porque, assim, se a gente olhar as pesquisas eleitorais, o Bolsonaro está com uma vantagem razoável entre os evangélicos sobre o Lula. A gente vê nas redes sociais exatamente o que o Daniel acabou de falar,
um proselitismo religioso criminoso, de crime eleitoral, né? Que está incontrolável. Zé, você como pastor, Daniel, você como indivíduo que é profundamente religioso e faz parte de uma congregação, como é que a gente age? Como é que quem está assistindo a gente para conversar com o evangélico, como é que a gente tira as pessoas? Porque assim, olha, evangélico come, evangélico pega ônibus, evangélico tem que usar SUS, evangélico tem que cuidar dos filhos. Quer dizer, evangélico não vive num planeta separado. Eles vivem aqui e a crise está na nossa cara. São 33 milhões de famintos. Como é que a gente conversa com o trabalhador evangélico para acordar? Posso sua pergunta, Fran? O Anderson está aí. Deixa o Anderson falar, depois eu falo aqui. Vai lá, Anderson. Primeiro eu quero falar, Daniel, que eu fiquei... Assim, o que você falou, tipo, tocou em mim de uma questão assim, parece que se eu quiser ser evangélico hoje, eu vou ter... Onde eu vou, né? Onde eu iria aqui? Eu pensei que você ia ter que aceitar Jesus, como se diz nas igrejas agora. Que eu vou aceitar Jesus. Não, mas até para a questão religiosa, se a pessoa quiser procurar, parece que onde ela vai para poder só querer procurar Jesus mesmo, o verdadeiro, né? Minha tia era líder de uma congregação presbiteriana aqui com o marido dela, e ela foi expulsa da igreja porque ela é filiada ao PT e eleitora do PT. Da Igreja Presbiteriana do Brasil, o nome é esse, Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela era da congregação e saiu da igreja. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, Daniel, para o Gilberto, e para o Zé, acho que eu já fiz quando ele veio no meu programa, porque, Flo, esse programa aqui tem tudo para bombar, porque é o seguinte, vem justo a relação que eu vou perguntar. Por que a esquerda tem tanta dificuldade de falar de evangélico? Assim, por que tem essa dificuldade de ir conversar com o evangélico? Teve até um resquício de um probleminha lá atrás, quando a Haddad fez uma fala meio torta por causa disso. Eu lembro que para trazer você, o Anivaldo, no programa, teve gente que falou assim, você vai falar o que com eles? Daí, eu achei muito louco isso, né? Então eu queria saber de vocês, por que a esquerda ainda tem? A gente está na porta de uma eleição que a gente já viu tudo que aconteceu e precisamos falar. E eu vi nesse programa aqui, acho que para fazer essa pergunta para vocês de novo. Por que tem essa dificuldade? Ô, Anderson, você precisa trocar esse seu fone. Fica muito abafada a sua voz quando você fala. Tá, sabe assim? Tipo, parece que você está falando numa cabine abafada. Vai, Zé, eu queria agradecer o Eugênio Pacelli, que fez um super sticker para nós. Tá pobrinho o nosso superchat, sticker hoje, mas não tem problema. A gente está... Não tem problema. A gente quer ouvir... A gente quer ouvir, quer que vocês fiquem aqui para ouvir também, porque esse é um desafio, gente. É um desafio que passa pela reumanização. Porque como é que pode um sujeito que se diz cristão ser a favor de armas? Vamos lá. Fro, bom, primeiro a gente precisa trazer um pastor da Universal para saber pedir o super sticker aqui, o superchat. Garanto que a gente consegue arrecadar bastante, né? Ele sabe fazer isso melhor do que a gente. Você ia ficar rica, Maria Flor. Aí pronto, aí Olha, a Rose aqui está dizendo, eu também sou perseguida na igreja que frequento por ser petista. Rose, qual é a sua igreja? Tem que levar a Bíblia para essa galera. Fala, Zé. Eu primeiro preciso fazer um recorte histórico aqui, vou voltar muito no tempo para a gente tentar entender muita coisa que acontece hoje. Né? Antes de falar que o Fábio Pi, Gilberto, o Fábio Pi foi meu professor também, lá no Rio de Janeiro, antes da galera ser perseguida lá, a galera mais progressista, mas eu cheguei a ter aula com o Fábio Pi no meu último ano, eu já estava saindo, ele estava chegando para dar aula, ele tinha acabado o mestrado, e eu já estava saindo do curso, e é um querido, assim, faz um trabalho muito bom. E aqui eu trabalho muito com o pessoal do MST e do Movimento Atingido por Barragens, aqui na Paraíba. Eu estou na Paraíba há 1 ano e meio. E é interessante como a maioria das pessoas nesse momento são evangélicas. Exatamente isso que o Fábio falou. Então, eu tenho trabalhado exatamente por isso. Eu vou lá para conversar como pastor, e aí
muda todo o cenário, as pessoas ouvem de um outro jeito. Mas vamos lá. A gente tem que voltar em 1970, na década de 70, o que está acontecendo na década de 70? O surgimento do neopentecostalismo nessa década casa com um momento em que a igreja evangélica acorda antes de muita gente para aquilo que realmente interessaria nos anos seguintes, a comunicação. E aqui eles dão um banho na gente. Porque o que acontece? Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, há 2 deputados aliados à ditadura, Francisco Silva e Harold Oliveira. O Harold morreu agora, já tem uns 2 ou 3 anos. Francisco Silva também acho que já faleceu, se eu não me engano. Mas, assim, enquanto todo mundo trocava favores com a ditadura por prefeituras, por coisas assim, os evangélicos trocaram favores com a ditadura por concessões de rádio e algumas concessões de TV. Eles perceberam que ali estava a chave do negócio. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde você vai, e essa febre já chegou a grande parte do Brasil, você ouve uma rádio evangélica. Se você rodar o dial do seu rádio, a cada 2, uma é evangélica, pelo menos. Porque eles investiram pesado nisso. Então, essa coisa foi acontecendo. Na década de 80, quando a Igreja Neopentecostal surge como um projeto de poder político, e aqui é muito interessante a gente destacar, a fala do Daniel é muito interessante, porque o que acontece? O que a Universal faz hoje, eu digo que a Universal e o neopentecostalismo, eu tenho dito isso várias vezes, que acho que isso é importante a gente bater nisso, né? A Universal e o neopentecostalismo, eles são o que eu chamaria de o MBL do movimento evangélico brasileiro. O que é isso? Eles só são assim, a expressão mais absurda e idiotizada daquilo que sempre aconteceu nos bastidores das igrejas históricas. O neopentecostalismo, nesse aspecto, não inventa nada. Por exemplo, a demonização das religiões de matriz africana sempre aconteceu nas igrejas históricas, só que elas eram mais comedidas. Elas não eram tão viscerais quanto o projeto do neopentecostalismo, porque passa por isso o projeto de poder. Então, por exemplo, eu sou de tradição batista. Na Igreja Batista sempre se demonizou as religiões de matriz africana. A Igreja Presbiteriana hoje, por exemplo, o núcleo duro do bolsonarismo no Brasil não é neopentecostal. O núcleo duro do bolsonarismo no Brasil é presbiteriano e batista. Então, isso precisa ser dito também, isso precisa ser trazido à tona. Agora, político. Agora, como movimento, o neopentecostalismo ganha esse espaço. Como movimento, eles ganham e investindo principalmente nessa questão da comunicação. O que o Daniel falou, por exemplo, é uma igreja de portas abertas o tempo todo. Isso faz diferença. O Gilberto estava falando aqui dos padres, né? Na época, os padres vão nos assentamentos. Gente, está falhando o Zé para vocês? Tá sim. Tá? O Zé, você está cortando. Está dando uma falhadinha. Deu uma falha geral, foi isso? Pronto, não, foi a sua rede. Tá. Então foi a minha rede aqui. Voltou, né? Tá tudo bem. Então, vamos lá. E isso acontece porque tem uma coisa muito interessante. E aqui a gente precisa distinguir o pentecostalismo do neopentecostalismo. O que a Flor falou, por exemplo, do pedreiro, isso é uma prática muito do pentecostalismo. O pentecostal, ele tem esse sentido de classe, ele tem esse sentido de unidade. O neopentecostal, não, ele é um extremo da individualidade. Por exemplo, quando eu fui no Templo de Salomão, quando eu ia lá no Super Templo, né, no
no templo maior da igreja da Universal, lá em Del Castillo. Na Universal em Del Castillo, você não tinha uma comunidade de 10 mil pessoas. Você tinha 10 mil indivíduos, cada um olhando por si e para si, querendo atingir um objetivo. E aí esse discurso de você pode cai como uma luva, porque ele está ali para buscar o seu interesse, ele está ali para ser abençoado. Já na igreja pentecostal, há um senso de comunidade. E talvez aí, Flor, aí eu entro na tua pergunta, já caminhando para terminar aqui minha fala. Talvez seja essa uma das possibilidades de diálogo, talvez seja esse um dos possíveis caminhos. Trabalhar o conceito de comunidade. Por exemplo, o bolsonarismo acaba com a vida em comum. O bolsonarismo está acabando com o seu amigo, o bolsonarismo está acabando com o emprego de todos. As pessoas não estão mais conseguindo fazer nada em conjunto, até porque não tem mais o que fazer, não tem mais dinheiro. A questão das armas, por exemplo, um estudo feito recentemente entre algumas comunidades, descobriu, a gente vive falando, Jesus não faria arminha com a mão, essa coisa toda. Esse discurso não pegou. Agora, a frase, as armas acabam com as famílias, essa frase causa efeito. Então, por quê? Porque a gente pega no senso de comunidade. As igrejas pentecostais, elas são majoritariamente negras e femininas. Isso talvez também seja um caminho. Porque, se a gente perceber, o bolsonarismo já está... Eu já vou adiantar aqui, o grande nome da campanha de Bolsonaro esse ano será Michele Bolsonaro. Eles vão investir pesado na figura da Michele. Por quê? Porque eles querem falar com essa mulher evangélica. Então fica uma dica aqui para a esquerda. A esquerda quer comunicar, a mulherada, tem que botar essa mulherada da esquerda. A esquerda tem que deixar de ser machista, a esquerda tem que deixar de ser patriarcal nesse sentido, sim. E não é dar espaço por questões eleitorais, não. É dar espaço porque esse espaço é dessa mulher. Elas são a maioria. Então, acho que isso aí é fundamental. Então, pessoas como Benedita da Silva, como Vilma Reis, e tantas outras mulheres negras de luta da esquerda brasileira precisam estar encabeçando o nosso diálogo, porque aí a identificação, e essa identificação, ela talvez consiga furar o bloqueio de alguns pastores brancos, machistas e conservadores. Bom, acabou com muita coisa para falar, mas... E a sua internet está uma desgraça, porque está toda hora travando. Gilberto, a bola está contigo. Deixa eu emendar uma pergunta para Gilberto a partir do que ele tinha dito, que aí ele junta tudo aí para falar. Gilberto, você deu uma entrevista para o Breno Altman e você falou falando sobre projeto de poder, porque Zé falou um pouco sobre projeto político, projeto de poder, você colocou sobre que os evangélicos ficariam contentes se houvesse uma teocracia, mas me deu a entender que você não acredita que houvesse um projeto de teocracia no discurso, na prática política dos evangélicos. Então, assim, emendando tudo isso que Zé falou, eu queria emendar essa questão. É isso mesmo? Você não acha que existe um projeto de poder das cúpulas dessas igrejas, especialmente as neopentecostais e, como o Zé falou, as presbiterianas, batistas agora? Eu não sei se eles estão exatamente buscando isso, porque também não vejo, pelo menos no atual momento, uma possibilidade de isso acontecer. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que eles, obviamente, gostariam e adorariam, ok. O próprio, por exemplo, o momento que Edir Macedo embarca na candidatura do Bolsonaro, o projeto do bolsonarismo é aquilo que mais se adequa à plataforma conservadora, desse ativismo evangélico conservador. Mas precisamos lembrar um pouco que o Edir Macedo é uma figura muito pragmática, né?
Inclusive, tem todo esse discurso aí, a busca da teocracia ou qualquer coisa, e amanhã, a hora que se perceber aí que Bolsonaro não vai ganhar e vai perder a eleição, eu duvido muito que não vai acontecer o que sempre aconteceu, que o Eu vou Edir dar um Macedo vai exemplo, ficar com quem Gilberto. ganhar e com quem... Oi? Deixa eu te dar um exemplo, porque essa teologia do Edir Macedo ela é muito maleável. Em Pois é, 2010, que a pois Dilma é. estava sendo atacada como abortista, a Igreja Universal não era contra o aborto. Não, o Edir Macedo defende o aborto. São muitas questões aqui que eu queria falar. Ontem, um evangélico ligou para mim, um ex-membro da Igreja Universal, que saiu da Igreja Universal, mas continua sendo neopentecostal e está atuando numa outra igreja, e falando exatamente isso para mim. Que ele gostaria de apoiar o Lula, porque é óbvio que o Lula faz muito mais pelos mais pobres, pelos mais menos favorecidos e tal, mas aí ele veio com essa questão do aborto e de outras questões. Eu falei, olha, primeiro, o Edir Macedo sempre defendeu o aborto e nunca vi ninguém da Igreja Universal se incomodar com isso, né? O Lula esteve 14, o PT esteve 14 anos no poder e a Igreja Universal e a Assembleia de Deus estiveram ao lado o tempo todo. O Lula não obrigou ninguém a abandonar suas convicções religiosas, a deixar de fazer isso ou fazer aquilo, e todo mundo conviveu numa boa, como o Lula conviveu com pastores evangélicos, com padres e bispos católicos, conservadores também. O Brasil não virou nada de muito longe de ser um país comunista. Então, qual a novidade aí? Não estou vendo. Sei lá, né? E na questão do plano de poder do projeto político, agora que eu estou misturando várias coisas que ficaram um pouquinho lá de trás. A Universal foi a igreja que, por exemplo, a Assembleia de Deus, só depois da Constituinte de 88, quando difundiu-se um boato de que a Igreja Católica iria mudar a Constituição e acabar com as igrejas evangélicas e tal, isso foi uma coisa que se espalhou, um boato, e que vários líderes evangélicos, inclusive, também confirmam isso. Isso fez com que a Assembleia de Deus, naquele ano, começasse a se organizar mais no sentido de perceber a importância lá de eleger líderes para representantes deles para o parlamento, e a partir daí que a bancada evangélica, por exemplo, começa a se constituir de uma maneira muito mais forte e muito mais organizada e muito mais representativa. A Universal, não. A Universal, já desde os primórdios, ela sempre buscou isso. O Edir Macedo, desde um primeiro momento, e no meu livro eu procuro mostrar isso, ele tinha objetivos assim muito claros. Primeiro, de ganhar espaço nos meios de comunicação, de cada vez mais ampliar os seus espaços no meio de comunicação, e a partir do espaço que ele obtinha numa rádio alugada no começo, a partir daí que ele abria um outro templo. Então, foi uma coisa progressiva, cada vez mais aumentar o número de espaços nas rádios, até ter a sua própria televisão, a partir daí abrir cada vez mais templos e cada vez mais também fortalecer o seu poder político e o seu espaço político, lançando os candidatos para as câmaras municipais, para a Assembleia Legislativas, para a Câmara Federal, e não à toa hoje controla um partido político, né? O Republicanos tem, eu não sei o número exato aqui agora nesse momento, porque sempre muda um pouquinho, no mínimo 30 deputados federais, o que é maior do que a bancada de muitos partidos. Já governou o Rio, já governou a cidade do Rio de Janeiro, com Crivella. Sim, já teve prefeito, tem senadores, tinha um vice-governador do Maranhão. Então, a Igreja Universal tem, sim, um projeto político. O Edir Macedo escreveu um livro chamado Plano de Poder. Então, tudo isso daí sempre foi muito claro. E a Igreja Universal sempre teve com quem estiver no poder e sempre também procurando negociar o seu apoio político em troca de benesses, em troca do atendimento das suas reivindicações. No meu livro também conto isso, desde o governo Collor, que
Até a compra da Record já passou ali também por uma aliança e negociação com o governo Collor. Depois veio, apesar dela ter obtido a compra em 89, ela precisava obter a negociação. Tudo isso foi motivo de negociação com o governo Collor, depois com o governo Itamar, com o governo Fernando Henrique também não foi diferente, e é isso. E esse projeto da teocracia, esse projeto ultraconservador, é tudo muito relativo, porque o Lula e o PT eram um demônio e o Satanás, mas bastou o Lula ganhar a eleição, eles embarcaram no governo e continuaram 14 anos no governo, nos 2 mandatos do Lula e nos 2 mandatos da Dilma, e com ministros no governo Dilma até o último dia do governo. Então, por exemplo, nada me convence, e mesmo 2018, tá? Voltando então no começo que eu ia falar, o bolsonarismo é o projeto mais afinado com as teses ultraconservadores desses grupos neopentecostais, né? E dentro daquilo do que eles propõem, tal, que se afina muito com o bolsonarismo. Mas não podemos esquecer, o candidato do Edir Macedo, até o primeiro turno das eleições de 2018, era o Alckmin. Ele apoiava o Alckmin. Ele apoia sempre quem vai ganhar, não entra em barca furada. E quando ele viu que o Alckmin não tinha chance, ele embarcou na candidatura do Bolsonaro às vésperas do primeiro turno. E pode ser que agora, esse ano, dado esse acirramento aí da polêmica entre petistas e bolsonaristas, o desembarque seja um pouco mais difícil. Mas alguém já viu a Universal ser oposição a alguém em algum momento, em algum lugar? Nunca. Em qualquer Câmara Municipal, eles têm hoje vários vereadores e negociam sempre as suas reivindicações com o prefeito e apoia seja quem for em troca de benesses e de privilégio. Eu queria voltar um pouquinho na comunicação, Gilberto. A gente está chegando no final, mas eu queria que você falasse. Você trabalhou na Record. O seu livro, obviamente, é depois disso. Mas eu queria conversar. Olha, o Zé falou da comunicação e ele tem muita razão. Só o grupo da Record, o cluster da Universal, tem 68 rádios. Tem, além da TV Record, da Record News, ainda tem o esquema que eles fazem de milhões, alugando uma coisa que é ilegal, inclusive, na Constituição, só que nunca se regulamenta, que é alugar o espaço das concessões públicas, da TV, eles alugam na Band, alugam em um monte de lugar. Compraram jornais e compraram rádios. Eu não sabia disso. Descobri no livro do Gilberto que é a Rádio Guaíba, aquela rádio que deu um puta espaço para MBL, etc. Tal, é da Universal. O jornal Correio do Povo. E uma coisa impressionante que eu depois descobri quando o Macedo quase que consegue a maioria do Banco Renner de ação, ele está com 49%. Começou a patrocinar. Ele já tem a maioria. Tá? Um bom tempo. Ele passou a patrocinar, gente, grandes times de futebol. Estou falando que é um cluster, parece que não tem um lugar importante em termos econômicos que a Universal não está ligada. Mas eu queria focar na Record, contar um pouco a tua experiência, o antes e depois, e que você explicasse um pouco para a nossa galera como é que funciona esse dinheiro que sai da igreja, né, e entra como publicidade, compra de horário, enfim, dos programas religiosos que não deveriam existir. Olha, os últimos dados que... só também respondendo a sua pergunta, eu trabalhei lá na Record como jornalista profissional, cumprindo minha obrigação, fazendo meu trabalho. Ganhei até prêmio Vladimir Herzog, fazendo uma reportagem lá junto com o Rodrigo Viana sobre as Farc
E, então, eu fiz um trabalho jornalístico normal, como em qualquer outro lugar. Não tinha acesso às coisas lá, eventualmente, da Universal, as coisas nem apareciam, nem eram visíveis. Até por uma questão ética também, eu evitei escrever sobre coisas lá que eu vi, mas não vi grande coisa, não. Os colegas jornalistas que trabalham lá na redação, na verdade, você não vê nada do que está acontecendo lá na igreja. Eles tinham o Douglas Tavolaro, que era jornalista e membro da igreja, que por acaso até trabalhou comigo na Isto É, no começo, quando ele estava começando na profissão. Então, era ele que fazia a ponte entre a igreja. Entre os colegas jornalistas e equipe profissional, você não via tanto lá a presença. E como também qualquer emissora e qualquer grande veículo de comunicação, não éramos nós, nos jornalistas, que tomávamos decisões cruciais a respeito de muitas e muitas questões. Por um acaso, eu trabalhei lá entre 2010 e 2013, era governo Dilma, eles procuravam até ter uma afinidade aí maior, proximidade com o governo atual, vai. Tanto que naquele período muito colega de esquerda estava trabalhando lá. Depois aí muda a situação, vem o impeachment da Dilma, eles embarcam, eles que estavam dentro do governo com ministros, etc., eles embarcam no governo Temer, e aí depois no bolsonarismo, e muda a postura. Aí o jornalismo também muda, né? Muda mais. Mas eu saí bem antes. Eu também, quando comecei a ver alguma coisa no tipo de jornalismo que já se começava a fazer, eu estava lá num núcleo de jornalismo investigativo também, e quando eu comecei a ver que muita coisa que eu fazia lá não era interesse deles, e algumas coisas que eles queriam não era do meu interesse, eu também preferi sair. Agora, sobre o recurso que a Igreja Universal bota lá, por exemplo, isso é legal ou não é legal? É ético ou não é? É correto ou não é? Não sei, caberia às autoridades avaliarem. Mas que a Igreja Universal coloca milhões de reais anualmente na TV Record, isso é sabido, isso é confirmado. O meu livro saiu no finalzinho de 2019, e os números que eu tive acesso, eu coloquei lá, era em torno de 600 milhões de reais, mais ou menos, que a igreja pagava pela compra de horário, 500 a 600 milhões, que pagava como compra de horário na madrugada, que é um horário morto, é um horário que a audiência é baixa. Então, é um negócio do Edir Macedo com ele mesmo, né? Porque quem manda na igreja é ele, quem é dono da Record é ele mesmo. Então, isso é correto, isso é legal, isso é... No mínimo, é uma concorrência desleal com outras emissoras. E as outras emissoras criticam isso, reclamam disso. Eu fiz uma reportagem no começo de 2020, já depois que saiu o livro, que um dos dirigentes lá da Bandeirantes, do SAAD, reclamou abertamente disso. Inclusive estava denunciando lá a compra da CNN, que, segundo ele, a CNN passou a ser dirigida pelo Douglas Tavolaro, que era o principal executivo da Record, que foi para lá. Isso foi negado por todas as partes e tal, mas haveria um dedo ali do Edir Macedo na transação. Todo mundo nega isso, mas o Rubens Menin, que é o dono da CNN, era um dos grandes anunciantes da Folha Universal, do R7, e também dos filmes do Edir Macedo, aquela trilogia que contou, aqueles 2 filmes que contaram a história do Edir Macedo nos cinemas. Um dos grandes patrocinadores era o Rubens Menin, dono da CNN. Não sei, eram várias questões, não sei se eu fugi um pouco da pergunta. Não, eu acho que você já tem um novo tema de investigação aí, a compra da CNN. Eu acho que isso é um tema para uma reportagem investigativa, que só um livro, gente.
Porque pelos esquemas que você conta no livro, e essa última reportagem que você fez para o Intercept, né, o uso de laranjas é comum. Agora, a compra da Record, lá atrás, também está no livro, e isso também já havia sido denunciado em reportagens de outros colegas da imprensa nos anos 90, o Globo, o Jornal da Tarde, fizeram dezenas de reportagens. A própria compra da TV Record foi questionada e investigada durante anos pela Justiça e denunciada pelo Ministério Público, porque o dinheiro da igreja, e isso foi documentado, tem uma farta documentação das denúncias feitas pelo Ministério Público de São Paulo e de reportagens feitas na imprensa, que eu fiz, que a Elvira Lobato fez na Folha de São Paulo, que o Globo fez, que o Jornal da Tarde fez, que o dinheiro da igreja, os dízimos, iam para algumas casas de câmbio aqui do Brasil, depois desse dinheiro ia para paraísos fiscais e voltava em forma de empréstimos na conta de laranjas da igreja, fiéis, bispos, pastores e familiares do Macedo, e eram pessoas que não tinham recurso algum, né, e tal, e de repente recebiam milhões ali, supostamente na sua conta bancária, e com esse dinheiro passavam a ser donos de emissoras de rádio e TV. E tem histórias de pessoas que atuaram como laranjas, né, de compras dessas emissoras e posteriormente foram assassinadas, em condições até hoje não esclarecidas e misteriosas. Tem pelo menos 2 deles, os casos estão relatados lá também no meu livro. Um deles é de um ex-vereador chamado Walter Abraão, do Rio de Janeiro, Valdir Abraão, desculpa, do Rio de Janeiro, foi ex-vereador, chegou a ser presidente da igreja, foi um dos laranjas na compra da TV Goiás, e ele rompeu depois com a igreja, passou a divergir, foi colocado lá no ostracismo, aí ele vai num cartório, registra um documento com muitas denúncias e graves denúncias contra a igreja, aí 3 dias depois ele é encontrado caído no apartamento lá onde ele morava com uma pancada na cabeça e acabou falecendo. Outro caso é de um ex-laranja também de compra da TV Record Rio, que também virou bispo, virou vereador e também saiu da igreja, rompeu, e depois também foi assassinado com dezenas de tiros lá no subúrbio do Rio, em condições misteriosas também, e um caso também nunca esclarecido. Tudo isso também. Sem querer ficar fazendo propaganda, mas fazendo. Não, tem que fazer, está aqui o livro para vocês lerem. O Gilberto depois vai ver se consegue alguns para a gente sortear aqui. É publicado pela Companhia das Letras, tá? Gente, eu estou falando sério. O Gilberto foi muito corajoso em escrever esse livro. Mas é uma profunda coragem, né, de um jornalismo sério, investigativo. Porque você lê isso aqui, Gilberto, eu vou te dizer, tinha hora que eu ia passando mal. Você escreve muito bem, mas assim, você olha, cara, a gente conhece, né? A Cosa Nostra, assim, tipo, made in Brasil. Você foi muito corajoso na escrita desse livro. É que, infelizmente, livro é caro, o povo brasileiro não tem acesso. Mas se a gente conseguisse fazer, por exemplo, uma série da Netflix sobre isso aqui, eu acho que você devia correr atrás disso, inclusive, Gilberto. Isso tem que ir para frente. Isso precisa sair do livro. Isso precisa chegar na casa das pessoas. E dá um contraponto ao filme, né? Porque aquele filme do Macedo é a coisa mais patética do mundo, né? Inclusive, o Gilberto conta no livro como ele é marqueteiro, né? Quando ele foi preso, como ele trabalha na imagem. Só abrindo um parênteses sobre o Menin, né? O Rubens Menin, além de dono da CNN, ele é dono da Rede Itatiaia, da MRV, e hoje ele é dono do Atlético Mineiro. Então, assim, o cara ele quer ser o dono de Minas.
que é bom lembrar que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Então, fiquem de olho. Ganhou muito dinheiro com Minha Casa Minha Vida, né? Muito dinheiro. É isso que eu ia passando mal, porque eu me lembro da Dilma na inauguração do Templo Salomão e depois, quando veio o golpe, de Macedo dizendo para ela assim: vou orar por você. Então, galera, é o seguinte. A gente, Gilberto, eu quero você aqui mais vezes, porque assim, a gente explorou muito pouco, ainda tem muita coisa para a gente dialogar aqui. Eu não perguntei aqui. Metade do que eu anotei para perguntar, não deu para perguntar. Pois é. Não, Gilberto, a gente tem muita coisa. Tá. Então, eu sei que o tempo já está encerrando, eu devo ter falado demais, devo ter deixado pouco tempo para o Zé falar, para o Daniel falar, para o Anderson falar. Queria até ouvir mais o Anderson também. Ô, Anderson, desculpa se eu não deixei aí vocês. O Anderson faz programa no domingo. Eu já vou passar seu contato para o Anderson te chamar para um domingo e a gente se junta lá de novo. Tem gente querendo o seu livro. Gente, vamos fazer propaganda. É da Companhia das Letras. Quando o Gilberto conseguir um pouquinho de exemplar, ele vai mandar para nós. Vou conversar com a editora e acho que a gente consegue sim, tá bom? A gente faz aqui. Só em casa agora. A gente faz o sorteio, tá, Zineide? Mas quem não quiser esperar, procurem O Reino, do Gilberto Nascimento, na Companhia das Letras. Eu queria agradecer imensamente o Gilberto. Estou correndo, gente, porque a Sinara vai entrar com o Brocol. E aí a gente não pode atrasar a programação aqui. Queria agradecer demais, Gilberto, demais. A gente precisa conversar muito. Tem muita coisa aqui que eu queria ter explorado e não deu. Anderson, querido, que vai estar comigo semana que vem, que a gente vai falar do Programa de Segurança Pública do PT. A gente vai debater e eu vou começar a trazer aqui temas, né, que eu acho importante a gente fazer disputa, né? No caso da segurança pública, eu acho muito importante. A gente vai voltar a discutir comunicação, porque eu acho um absurdo a gente não ter marco regulatório, não colocar o que a Constituição diz. Então, a gente vai fazer mais debate sobre isso. Daniel, querido, saudades imensas, que bom te ver aqui. Zé, saudade imensa. Gente, o Zé tem um curso na Fora Educação sobre cristianismo e socialismo que vocês deveriam fazer. É um curso bacanudo. Eu acompanhei o curso todinho, fiz a edição junto com ele. Vale muito a pena e eu acho que dá para dialogar muito, né, a partir da base cristã, de uma forma humanista. Então, eu queria também falar desse curso. Entrem lá no Fora Educação, o que vocês acham. E aí, eu falar do programa de domingo? Um segundo? Claro! Gilberto, você quer falar? Pode falar, por favor. Não, então, um segundinho só. Eu ia, super rápido mesmo, é uma coisa que a gente não falou, mas a teologia da prosperidade, que é a questão que o pobre que está em dificuldade, em situação de miséria, ele busca uma melhoria de vida. O discurso da teologia da prosperidade tem um apelo muito forte, não é à toa que ele ganha muita força entre segmentos assim mais pobres e tal da população. Isso na África, em tudo quanto é lugar, não é à toa que a Igreja Universal é gigante lá na África também. E mas entre a maioria dos neopentecostais, Anderson, a maioria é mulher, negro e pobre. A maioria evangélica neopentecostal é formada por mulher, negro e pobre. Mas é um outro assunto para... eu acho que o Anderson já tem uma pauta para o programa dele. Só falar uma coisa antes de me despedir, falou sobre marketing. Eu lembro uma vez, Fro, que começaram a falar que eles cooptavam as pessoas porque elas eram humildes e sem estudo, eram pobres. Aí eu lembro que eu assistia muito a Record. Até vou confessar uma coisa aqui. Eu participei 2 vezes do Fala Que Eu Tinha Escudo, porque eu tinha um amigo que trabalhava na produção e pediu para... Ele não tinha quem levar, mas eles me cortaram quase quando souberam que era mais à esquerda. E daí nunca eu já fui 2 vezes também, viu? Mas muito tempo atrás. Eles nunca mais me chamaram. Mas daí, o que acontece? Quando eles começaram a fazer essa retórica de pessoal, eles são muito grandes porque eles só pegam o pobre da periferia sem estudo. Eles fizeram uma vigília que acho que chamava Vigília dos 386. Era só empresário. Ele é muito bom. E daí eles chamaram só empresário para mostrar. Não, gente, a gente está em todos os ramos da sociedade. Eles são fantásticos.
Gente, só queria terminar de falar que depois é uma outra pauta, mas a gente tem que pensar na juventude. Vamos falar de juventude domingo no meu programa da Fórum. Eu vou trazer o pessoal do Levante Popular, trazer o pessoal da Uni, vamos discutir a infância e a juventude, e temos que falar não só com o evangélico, com essa mulher negra, que o Gilberto falou, mas com a juventude. Não deu tempo para falar, mas a gente tem que saber o que essa juventude evangélica está pensando, né? Tipo, saber o que eles querem. Né? E tem uma pessoa muito legal, para quando você quiser trazer de novo o Gilberto, que é a Simone dos Anjos. Combinado. A gente vai debater ainda, tem muita coisa para debater. Então, de novo, queria agradecer esses 4 cavalheiros que me acompanharam ao longo dessa 1 hora, quase 2 horas de programa. Gilberto, querido, deixa a sua agenda reservada que a gente vai te trazer mais vezes aqui. A gente tem muito a debater, especialmente em relação à comunicação. Obrigada, Zé. Obrigada, Daniel. Obrigada, Anderson. Boa noite a todos. Beijo, Sinara. Até. Beijo, Sinara. Fiquem com o Procol, que já está começando. E semana que vem a gente volta e vamos discutir o programa de segurança pública que o PT está propondo nessas eleições. Beijo, Gilberto, Anderson e Zé. Tchau.